Você já viu um treinador que se orgulha de controlar partidas como se fossem peças de xadrez admitir publicamente que existe um jogador que ele nunca conseguiu decifrar? Pois é, isso acabou de acontecer. José Mourinho, o estrategista que transformou a tática em arte e o vestiário em campo de batalha, se rendeu a Lionel Messi. E ele não fez isso com frases diplomáticas ou elogios genéricos. Ele fez com uma sinceridade desarmante, com uma declaração que já faz parte da história. Messi nasceu com tudo e ele já sabe tudo. Assim mesmo, sem anestesia, como se estivesse falando de um fenômeno que não pertence ao mesmo plano que os demais. O curioso é que Mourinho não é exatamente um técnico que distribui elogios. Sua carreira é marcada por desafios, por rivalidades intensas, por duelos táticos que pareciam filmes de espionagem. E, no entanto, quando se trata de Messi, o treinador português baixa a guarda. Em uma entrevista recente, confessou que passou horas e horas pensando em como pará-lo. Não minutos, não sessões de treino, horas. Como se Messi fosse um enigma que nem a melhor mente futebolística pudesse resolver. E vindo de alguém que venceu títulos da Champions League com equipes que não eram favoritas, isso tem um peso enorme. Mas não é só a frase, é o contexto. Mourinho enfrentou Messi nos seus anos mais brilhantes, quando o argentino era o pesadelo de todas as defesas europeias. Do Inter de Milão ao Real Madrid, o treinador tentou de tudo: marcação dupla, pressão alta, linhas compactas, até mudanças de sistema no meio do jogo, e nada funcionou. Porque Messi não é apenas habilidade, é leitura de jogo, é timing, é a capacidade de aparecer no momento exato, com um instinto que não se treina, não se copia, não se imita. É como se ele tivesse um GPS interno que lhe diz onde o espaço vai surgir antes mesmo que exista. Nesse sentido, Mourinho o define como o melhor jogador de sua geração. E ele não diz isso como um fã, diz como alguém que sofreu com ele, que o estudou, que o enfrentou em semifinais, em clássicos, em partidas onde um único erro tático podia custar toda uma temporada. E mesmo assim, Messi sempre encontrava o espaço, o passe, o gol. Como você marca alguém que parece ter acesso a uma dimensão diferente do jogo? Essa é a pergunta que Mourinho nunca conseguiu responder. E que agora admite, com brutal honestidade, que talvez ninguém consiga. Agora vamos pensar nisso por outro ângulo. O que significa que um dos técnicos mais bem-sucedidos do século XXI diga que Messi não precisa ser treinado? Que ele já sabe tudo, que até o próprio técnico poderia aprender com o argentino. É uma declaração que quebra a lógica do futebol moderno, onde tudo é analisado, medido, dissecado. Messi escapa dessa lógica, não porque não treine, mas porque seu talento opera em outro plano, como se o futebol tivesse sido revelado a ele desde criança, como se cada jogada que vemos em câmera lenta fosse processada por ele em tempo real. E aqui vem o ponto que nos obriga a parar e refletir. Quantas vezes vimos Messi fazer coisas que não têm explicação tática? Gols de ângulos impossíveis, assistências sem olhar, dribles em espaços onde não há espaço nenhum. Mourinho viveu isso do banco, mas nós vimos das arquibancadas, da TV, da alma, e toda vez que isso acontecia, nos perguntávamos como ele fez isso, como alguém consegue continuar nos surpreendendo depois de 20 anos de carreira? E é aí que a reflexão se torna inevitável, porque se Mourinho, com toda a sua experiência, com todo o seu ego, com toda a sua história, se rende a Messi, o que resta para o resto de nós? Talvez entender que existem jogadores que não se explicam, apenas se sentem, se apreciam, se agradecem, porque Messi não é apenas o melhor de sua geração, ele é o jogador que redefiniu o que significa ser decisivo, não pelos títulos, não pelos recordes, mas pela maneira como mudou o jogo. E se alguém ainda duvida do impacto dele, basta olhar para as palavras de Mourinho. Não são elogios vazios, são as confissões de alguém que tentou tudo e não conseguiu. Alguém que o enfrentou nos maiores palcos e foi derrotado por algo que não se pode treinar. Por isso, quando Mourinho diz que Messi nasceu com tudo,
ele não está exagerando. Está reconhecendo que existem talentos que não podem ser fabricados, que não podem ser moldados, que simplesmente aparecem. E quando aparecem, o futebol muda. Agora eu te pergunto, você que está aí do outro lado, acha que Messi é realmente o jogador mais difícil de marcar da história? Ou existe alguém que chega perto desse nível de desequilíbrio puro? Deixe sua opinião nos comentários, curte este vídeo, se você já se emocionou com uma jogada de Messi, e se inscreva se quiser continuar explorando o lado mais profundo, mais humano e mais apaixonado do futebol. Porque isso não é só esporte, isso é história viva. Na minha opinião, o que José Mourinho acabou de dizer sobre Lionel Messi não é simplesmente mais uma declaração no oceano de elogios que cercam o argentino. É uma confissão que, vinda de um dos treinadores mais meticulosos, calculistas e bem-sucedidos do futebol moderno, tem um peso específico que vai além do anecdótico. Mourinho não é um técnico que se deixa levar pela emoção ou pela tendência do momento. Sua carreira é construída sobre análise, estratégia e controle. Por isso, quando ele admite que passou horas e horas pensando em como parar Messi, o que ele está reconhecendo não é apenas a dificuldade tática, mas a singularidade de um jogador que desafia a própria lógica do esporte. Messi, segundo Mourinho, nasceu com tudo e já sabe tudo. Essa frase, que parece saída de um romance de realismo mágico, contém uma verdade que muitos treinadores sentiram, mas poucos têm coragem de dizer. Existem jogadores que não se moldam, que não se corrigem, que não se treinam no sentido tradicional. Messi é um deles. Sua capacidade de ler o jogo, antecipar movimentos, encontrar espaços invisíveis e executar com precisão cirúrgica faz dele um fenômeno que não se encaixa nos padrões habituais. E isso, em um futebol cada vez mais dominado pela estatística e pelo controle, é profundamente disruptivo. O que Mourinho está fazendo, no fundo, é reconhecer que Messi representa uma exceção, que até os sistemas mais sofisticados, as defesas mais compactas e as abordagens mais agressivas desmoronam diante de um jogador que entende o jogo de um lugar diferente. Não é apenas talento, é intuição, uma maneira de enxergar o futebol que não se ensina, não se copia, não se replica. E isso tem implicações além do elogio, porque quando um técnico como Mourinho admite que Messi não precisa ser treinado, ele está questionando o próprio modelo de formação no futebol. Ele está dizendo que existem limites para a pedagogia tática, que às vezes o papel do treinador é simplesmente não atrapalhar. Em um mundo onde tudo é planejado, onde cada movimento é ensaiado, Messi surge como o lembrete de que o futebol também é arte, também é instinto, também é caos controlado. Além disso, é preciso considerar o contexto em que Mourinho enfrentou Messi. Não foi em partidas menores, mas em clássicos, em semifinais de Champions League, em cenários onde cada detalhe importa. E mesmo ali, Messi o superou. Não pela força, não pela velocidade, mas pela inteligência, por essa capacidade de aparecer onde ninguém espera, de fazer o que ninguém imagina, de transformar o impossível em rotina. Por isso, o que aconteceu não é apenas um elogio, é uma rendição. É o reconhecimento de que, em meio a um futebol cada vez mais mecanizado, ainda existe um jogador que continua imprevisível, humano em sua genialidade, mas inalcançável em seu impacto, e que, mesmo para os maiores estrategistas, permanece um mistério. Messi não é apenas o melhor de sua geração, ele é o jogador que nos obriga a redefinir o que significa marcar, controlar, neutralizar. Porque quando nem Mourinho consegue fazê-lo, talvez seja a hora de aceitar que existem coisas que não podem ser explicadas, apenas admiradas.